Sejam todos bem-vindos ao Espaço da Elétrica. O assunto que nós trataremos hoje é uma pergunta muito recorrente. É obrigatório usar um dispositivo geral na instalação de um QDC? Quadro de distribuição de circuitos? Sim ou não? É interessante essa pergunta, não é? Para nos ajudar a encontrar a resposta correta a esta pergunta, com base sólida, nós vamos recorrer à Norma Brasileira de Instalações Elétricas de Baixa Tensão, a NBR 5410. E, para as nossas considerações iniciais, eu quero destacar este item da norma, o item 5.6.3.1. O texto nos diz assim: todos os condutores vivos, em todos os circuitos, devem poder ser seccionados. Um conjunto de circuitos pode compartilhar um dispositivo de seccionamento comum. Vamos analisar um pouquinho esse texto. Todos os condutores vivos aqui se refere aos condutores fase, que são condutores que passam correntes, né? Que transportam corrente elétrica. O condutor neutro também o faz, mas neste caso em específico, nós não interrompemos ele. Tanto é que neste mesmo item da norma, o 5.6.3.1, no seu texto completo, apresenta para nós algumas exceções aí quando trata dos condutores vivos. Né? Então, nós estamos tratando de todos os condutores de fase. Então, a norma diz, eles devem poder ser seccionados. O que é seccionamento? É a interrupção da energia, é a abertura do circuito, não permitindo que o circuito continue energizado. Isto é seccionamento. Agora diz aí para nós que um conjunto de circuitos também pode compartilhar um dispositivo de seccionamento ou de abertura de circuito comum. Esse dispositivo comum deve, pode seccionar todo um conjunto de circuito. Só para a gente clarear a ideia, nesta imagem aqui a gente observa isso, né? Aqui, ó, são circuitos terminais, a gente observa aqui que estão aqui através desse barramento espinha de peixe, é um conjunto de circuitos, ó, né? Circuitos terminais. E eles podem compartilhar um dispositivo de seccionamento comum. Neste caso aqui dessa foto ou dessa ilustração, nós temos aqui um disjuntor geral. Em muitos casos, a gente observa, em alguns lugares, ao invés de ter aqui um disjuntor geral, a gente encontra aí o dispositivo DR, né? Esse aí, ó. Esse aí é o dispositivo DR. Neste caso, será que, por estar dessa forma, vai estar atendendo às exigências da norma se, no lugar de um disjuntor geral aqui, tivesse o dispositivo DR? Somente o dispositivo DR, é isso que eu quero dizer. Vamos fazer uma avaliação nesse sentido, continuando a considerar o que a norma apresenta, né? Vamos analisar aqui primeiramente o que diz o ponto 3, o item 325, falando sobre o dispositivo DR. Aqui diz assim, dispositivo de proteção à corrente diferencial residual. E mostra as formas abreviadas dele, dispositivo à corrente diferencial residual, dispositivo diferencial, dispositivo DR, enfim, como mais conhecido por nós.
né? Aí diz assim, olha, dispositivo de seccionamento, ou seja, já mostra que é um dispositivo de abertura, né, de interrupção de um circuito. Dispositivo de seccionamento mecânico ou associação de dispositivos destinada a provocar a abertura de contatos quando a corrente diferencial residual atinge um valor dado em condições especificadas. No caso desse dispositivo aqui, que é muito usado, né, para proteção de pessoas, ele atingindo um valor das condições especificadas é de 30 miliamperes para proteção de pessoas. Então, ao atingir esse valor, ele faz a abertura dos seus contatos. Ou nós podemos também seccionar os demais circuitos através dessa chavinha aqui, ó, né? Desse interruptor. Tanto é que ele é chamado de interruptor DR. Ou através desse botão teste de funcionamento, né? Tá aí, ó. Então, é um dispositivo que dá para fazer o seccionamento dos circuitos os quais ele está atendendo. Dá para fazer o seccionamento mecânico ou um seccionamento quando ele atingir esse valor especificado. Se fôssemos olhar somente para essa parte, para esse item da norma, então poderíamos afirmar que o IDR ou DR serviria como geral para comandar aí um conjunto de circuitos. Mas será que serve mesmo? Será que estaria adequado neste caso? Vamos continuar analisando. O item 5.3.1.1 ele diz assim: os condutores vivos devem ser protegidos por um ou mais dispositivos de seccionamento automático contra sobrecargas e contra curtos-circuitos. Olha só como que ampliou a situação. Continua falando dos condutores vivos que devem agora ser não apenas seccionados, mas também protegidos, né? E de que forma que devem ser protegidos? Olha só. Com seccionamento automático contra sobrecargas e contra curtos-circuitos. O DR ou IDR, ele não atende a esses requisitos, ele apenas faz o seccionamento em função de uma fuga de corrente, em função de uma corrente de fuga residual. Mas ele não faz o seccionamento por conta de sobrecargas e muito menos por conta de curto-circuito. Quem é que é capaz de atender a esta exigência? Somente o disjuntor. E neste caso, um disjuntor geral, um disjuntor termomagnético, que tem a proteção tanto para sobrecarga quanto para curto-circuito. Então está muito claro aí, né? Olha, vamos ler de novo. Os condutores vivos devem ser, não é uma exigência, não é um podem, é um devem, né? Então devem ser protegidos por um ou mais dispositivos de seccionamento automático contra sobrecargas e contra curtos-circuitos. Logo, nós observamos aqui a representação, a foto, na verdade, de um disjuntor aí que serve como um disjuntor geral se a rede for trifásica, né? Se a entrada ali, a alimentação do quadro for trifásico, podia ser aí um disjuntor bipolar. Nesse caso aí nós temos um tripolar nesta foto, podia ser um bipolar, podia ser um unipolar, depende aí exatamente da rede, de como que é. Mas nós observamos
com base no que nós consideramos da norma, apenas nesses itens, e teria até mais para considerar, que sim, é obrigatório o uso de disjuntor geral na instalação de um QDC, de um quadro de distribuição de circuitos. Eu espero que tenha ficado bem claro este assunto, este tema, a resposta a essa pergunta. Espero que você tenha tirado proveito. Se é inscrito no canal, dê seu like. Se não é inscrito, se inscreva. E se conhecer pessoas que acreditam que tirarão tanto proveito quanto você tirou, quanto vocês tiraram, compartilhe esse vídeo. Faça com que ele chegue a mais pessoas, porque assim como eu, assim como outros canais, assim como vocês, estarão contribuindo para que mais pessoas consigam apresentar um serviço que esteja de acordo com as normas de instalações elétricas, contribuindo para o bom funcionamento dos equipamentos e especialmente para a segurança daqueles que estão fazendo uso das instalações. Forte abraço, tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo.